Bom dia, tudo bem, turma? Como é que vocês estão? Vamos continuando aqui para mais um capítulo aqui do Feminismo, Prevenção e Subversão, de Ana Carolina Campagnolo. Agora sim, né, nós vamos entrar no capítulo um, no caso, né? Nós vamos falar sobre a contestação moral, religiosa e educação, né? Aí ela vai dar uma breve, brevíssima introdução dentro desse capítulo. E aí nós vamos entrar no assunto de protofeminismo, né? Calma aí. Eu havia comentado que ela ia explicar, né, o que era protofeminismo. Se não me engano, foi no último episódio, né? E aí eu quero falar sobre protofeminismo um pouco, tá? E em seguida, eu acho que eu vou fazer assim, ó. Eu vou fazer assim. Já sei como é que eu vou fazer. Todo capítulo, vamos lá, ele tem vários subtópicos dentro desse capítulo. Então, e esse livro é diferente, né? Que nem eu falei do livro A História do Sábado. Quando a gente vai falar sobre a história do sábado, você vê que o capítulo ele não tem subtítulos. Tu. Esses subtítulos, entre aspas, eles são colocados de cara logo no começo. Depois do capítulo, aí tem vários subtítulos, mas ele não para. Ele lê tudo, ele fala sobre tudo em seguida, de uma vez só. Aí esse aqui da Ana Carolina Campagnolo, não. Existe o capítulo e vários subtítulos, vários subtemas, né? Então assim, esse aqui, protofeminismo, vai ficar bem curtinho, que é com contestação moral, religiosa e educação. Um parágrafo, dando uma brevíssima introdução, vai falar sobre protofeminismo, que é um trecho bem curto, e depois vai começar a falar sobre Mary Wollstonecraft. Wollstonecraft, é esse mesmo. E o documento fundador do feminismo em 1792. Depois que a gente. Aí, e esse é um subtópico, né? Um subtítulo. Né? Então, assim, é, e, é, esse aqui vai ficar para outro vídeo e o protofeminismo vai ficar para outro, para esse agora, beleza? Então eu vou fazendo assim. Eu vou separar cada vídeo por subtítulo, beleza? Ou caso a própria autora faça uma pausa, porque tem isso também dentro do livro Feminismo, Perversão e Subversão, né? Dentro do quando a gente ainda estava na introdução, houve algumas pausas que a própria autora ali fez, ou enfim, foi a editora, não sei quem fez, mas estavam lá, né? Então assim, se tiver eu também vou seguir essa pausa, beleza? E é isso, eu vou continuar lendo as notas de rodapé. E é isso, vamos dar continuidade. Contestação moral religiosa e educação. Capítulo 1. Para o correto entendimento da trajetória, nota de rodapé 1, né? Para reforçar o entendimento do conteúdo deste capítulo, recomendo veementemente a leitura de Reivindicação dos Direitos da Mulher de Wollstonecraft, Breve História do Feminismo, de Carla Cristina Garcia, Direito das Mulheres e Injustiça dos Homens, Nícia Floresta, O Mundo que Eu Vi, Minhas Memórias, Stefan Zweig, Quem Controla a Escola Governa o Mundo, de Gary DeMar, Contra a Escola, Fausto Zamboni e Maquiavel Pedagogo, de Pascal Bernardin. Então, assim, para o correto entendimento da trajetória, é o ideal que você leia todos esses livros que ela indicou, né? Da trajetória da ideologia feminista, é necessário voltar aos originários textos de reivindicações escritos pelos defensores, entre aspas, das mulheres. Defensores das mulheres, entre aspas. Proponho e apresento uma revisão histórica, e é necessária, e bibliográfica das obras e textos que construíram o movimento ao longo dos últimos séculos. Há quem considere que o século XV, como a fonte desde
a qual jorrou a primeira gota das ideias feministas, e há quem indique que o movimento só se tornou significativo durante a Revolução Francesa. Seja como for, os teóricos consentem em denominar esse estágio anterior ao século XVIII de proto-feminismo. Agora sim nós vamos entrar no subtópico de proto-feminismo. Vamos lá. O vocábulo grego protos indica aquilo que é anterior ou primeiro, referindo-se, portanto, às manifestações anteriores ao que oficialmente foi chamado de, entre aspas, feminismo. O proto-feminismo do século XVIII, o, entre aspas, século das luzes, tinha como centralidade a contestação dos direitos civis, em especial os relativos à repartição da propriedade e às disparidades. Enfrentou o próprio tio... 35 ou 37. Cadê a 36? Tem página faltando, calma aí. Calma aí. Deixa eu mudar aqui. Página única, 2 páginas. Achei. A repartição da propriedade e as disparidades contratuais do casamento. As primeiras insinuações a respeito do sufrágio universal e da participação política feminina. No cerne de todas essas pautas tremulava a bandeira da educação igualitária. Algumas publicações também já haviam apontado para os brotos do germe feminista no século XV, com a obra Cidade das Mulheres, de Christine de Pizan. A obra é citada por Simone de Beauvoir em O Segundo Sexo. Ela é considerada a primeira mulher a viver de fato da arte literária, a primeira escritora profissional. Seu livro era uma resposta ao célebre Cidade de Deus, de Santo Agostinho. Christine publicou seu texto em 1405. Já estou vendo que é uma desgraçada. Me perdoa, já xinguei. Me perdoa, Jesus. Eu tenho que conhecer essa mulher aqui primeiro, beleza? No qual dialogava entre si 3 figuras alegóricas: a razão, a justiça e a retidão. É porque se a mulher já escreveu um livro dando algum tipo de resposta ao Santo Agostinho, mano, eu já sei que vem merda. Enfim, porque Santo Agostinho eu conheço, ela eu não conheço não. Essa é a primeira vez que eu estou ouvindo falar dela, Christine de Pizan. Agora, se essa mulher fez um livro dando uma resposta ao Santo Agostinho, cara, ao livro dele, mano, enfim. Christine publicou seu texto em 1405, no qual dialogavam entre si 3 figuras alegóricas: a razão, a justiça e a retidão, como forma de apresentar uma alternativa a um mundo dominado pelo masculino. Depois dela, Laura Sereta, também essa é nova. Sereta, 1469 a 1499. Nossa! Viveu, acho que no máximo aí uns 30 anos. 31 anos. Escrevia valendo-se de cartas trocadas entre intelectuais. Escreveu sobre educação e matrimônio. Mary de Gournay, 1565 a 1645, até que viveu bastante. Talvez aí uns 70, 80 anos. Com sua pena tratou da educação e instrução como forma de libertar as mulheres da dependência masculina. Todas essas obras deixam bastante evidente que o protofeminismo é uma fase marcada principalmente pela contestação à educação. Esse é também o tema central de Paulin de la Barre. Deve ser francês. 4. Não sei como se fala. Paulin de la Barre, 1647 até 1723. Formado em teologia pela Universidade de Sorbonne, escreveu sobre a igualdade dos sexos,
Alguns teóricos consideram que a primeira onda do movimento feminista já começava com essa publicação que versava sobre a mulher como sujeito epistemológico. Tá? Tem que estudar sobre isso, tem que estudar mais sobre isso. Eu tenho. Que foi, por sua vez, mais direto. É de sua autoria a célebre frase, abre aspas, a mente não tem sexo, fecha aspas. Em seu livro A Igualdade dos Sexos, publicado em 1673, reivindicou ações afirmativas em favor das mulheres. Outra reivindicação importante do período diz respeito ao direito à propriedade. Sob esse aspecto, a britânica Lady Anne Clifford, 1590 a 1676, foi uma expoente do pensamento igualitário, atuando principalmente em causa própria, abrindo caminhos para o direito à herança de bens. Conforme McCulley, 2017, essa característica jurídica durou até o século XIX, quando podia ser descrita como, entre aspas, o conceito legal que subordinava os direitos de propriedade de uma mulher no casamento. Naquele tempo, antes do matrimônio, a mulher poderia livremente executar um testamento, assinar contrato, processar ou ser processada, em nome próprio, e vender ou doar suas posses e propriedades pessoais, conforme desejasse. Com o matrimônio, porém, sua existência e identidade legal como indivíduo eram suspensas. Fecha aspas, página 49. Enfrentou o próprio tio por quase 40 anos na luta por uma propriedade que fora de seu pai. De todo modo, apesar desses levantamentos pontuais entre os séculos XV e XVI, com o florescimento de muitas escritoras, as querelas femininas, que repercutiriam mais significativamente, só dariam sinais no fim do século XVIII, com a publicação de petições, especialmente na França e Inglaterra, ou seja, não existia movimento nenhum. Não existia movimento algum nessa época. Agora, vamos lá. Quero falar um pouco sobre a Bíblia, né, e sobre esse contexto jurídico. O engraçado é que no livro de Deuteronômio e na Torá existem passagens onde já acabou aqui, tá, pelo feminismo. Na verdade é muita coisa. Se você for atrás de todos os livros que foram citados aqui, de todos os autores que foram citados aqui, todas as notas de rodapé que foram citadas aqui, não pontuei numericamente, mas eu citei todas elas aqui. É muita coisa, tá? Não é pouca coisa. É só bem resumido mesmo, tá? Então assim, não existia um movimento formal, não existia. Não existia. Na verdade, qualquer afirmação a respeito disso não passa de puro sonho, né? É você forçar a barra, dizer que existia alguma coisa que não existia. Não existia. O que existiam eram ideias pontuais de pessoas isoladas. Só isso. Agora, quando a gente vai levar para uma ótica cristã, jurídica, a respeito de patrimônio, como foi dialogado, e educação, todos tinham acesso. Todo o povo tinha acesso. A leitura da Torá era feita para todo o povo uma vez a cada 7 anos, em Israel. E quando eu falo em Israel, é Israel 1600 a.C., há 3.600 anos atrás, mais ou menos. E as mulheres, elas já tinham direito à posse, propriedade. É dito no livro de Provérbios pelo rei Salomão que a mulher ideal, ela é mercantil, ela é negociadora, ela é uma vendedora, ela faz negócios. De manhã ela acorda, compra, vende uma terra, né? Por isso está escrito no livro de Provérbios, capítulo 31. Então aí está uma prova bíblica, cristã, de que a mulher ela já trabalhava. E ela significava algo, juridicamente falando, como pessoa. E para se representar, ela realmente precisava do seu marido, mas no contexto de se proteger judicialmente de algo ou de alguém, né?
Então, assim, ela poderia representar interesses próprios, né? E para se defender, requisitava o seu marido. Então, assim, era uma proteção. Ou o seu pai, caso ela não fosse casada. Então, assim, representava na comunidade e perante aos outros povos hostis, violentos a ela, uma segurança. É perfeito. Deus pensou em tudo assim naquela época, para aquela época. Da mesma forma que hoje a mulher ainda necessita da proteção do seu marido, ou do, infelizmente, ou felizmente, depende da ocasião, depende da sua perspectiva ideológica, do Estado, né? A mulher também, ela tem a polícia para proteger ela, né? Então Deus instituiu essas autoridades na época como sendo a polícia para a mulher, ou representando o Estado para a mulher, o que é o Estado para a mulher hoje, já que o Estado substituiu o marido. Não faz mais sentido nenhum, dentro deste contexto de proteção, o homem se casar com a mulher. Não é benéfico para o homem, a mulher não precisa, então assim, a relação conjugal ela se tornou mais solúvel. A relação conjugal ela se tornou mais líquida, né? Mais fácil de se dissolver, principalmente emocionalmente, porque os dois começam a não deixar, a não se tornar cada vez mais uma só carne. Ah, eu preciso de você até aqui, daqui eu não preciso mais. Ah, Gabriel, mas você quer pautar casamento numa relação de dependência? Não. De interesse? Também não. Mas eu acho que automaticamente, você também não acha que isso implica? É uma pergunta que eu estou te fazendo sincera. Você casa sim por interesse. Você se casa por interesse. Um homem se casa por interesse, uma mulher se casa por interesse. Essa é a verdade. Sempre foi assim. Até hoje é. Quem não se casa por interesse? Agora, existem interesses mais sórdidos e outros não. Né? Tô discutindo aqui essa argumentação feminista dentro do proto-feminismo, essa questão levantada por essas autores e autores, né? Sobre dependência matrimonial e patrimônio individual, dentro de um matrimônio ou fora dele, né? Então, assim, tudo que está na Bíblia representava segurança para a mulher, no caso, na sua época. Hoje também, né? Então, o contexto do casamento, para você se propor a se casar ou não, tem que ser um motivo mais elevado ainda do que bens materiais ou interesses. Pode ser religioso, pode ser um interesse religioso, no sentido de ser a imagem de Deus. Aí sim, cara. Aí você está falando de um motivo, assim, ultra bonito de você se casar. Isso sim é interessante. Isso sim é interessante. Juridicamente falando, é interessante para o homem. Tô falando do gênero masculino se casar? Não. Não é interessante. O homem só tem a perder. Patrimonialmente para o homem é interessante? Não. Ele só vai se esforçar, vai se fatigar ainda mais. Ele vai ter que trabalhar 3 vezes mais para sustentar ele, a casa dele, os filhos dele, a mulher dele. Então, patrimonialmente não é interessante o homem se casar. Emocionalmente é interessante o homem se casar? Depende. Depende. Depende com quem ele se casa. Aí é algo pessoal. Agora, espiritualmente, vale a pena o homem se casar? Olha, eu digo que vale. Eu digo que vale. Por causa de Deus.
única e exclusivamente por causa de Deus. Porque não vale mais a pena se casar com esse olhar mundano, hoje em dia, né? Tem que ser um amor ágape sem esperar nada em troca mesmo. Se você não se casar com esse pensamento que eu tô te falando agora, cara, você vai se frustrar. Se você não se casar com uma ideia de se doar completamente ao outro, ao próximo, cara, você vai sofrer muito, mano. Sem esperar nada em troca. A outra pessoa, de fato, ela não pode depender de você pra te amar. Isso pra mim é opressão, cara. Isso pra mim é opressão, entendeu? Nesse sentido, eu vou concordar sim com as feministas. Nesse sentido, eu vou concordar sim com as feministas. Agora, o que eu não vou concordar é com a mudança de cosmovisão espiritual. Aí é outro assunto. Aí nós vamos entrar na pauta da submissão. A submissão é a mesma missão, não é estar abaixo de. Não é subjuga, é submissão. O sub também significa participante, tá? A palavra S-U-B significa participante, ou que faz parte. Subsolo é aquilo que faz parte do solo. Não é abaixo do solo, não, é participante do solo. Agora, quando você fala S-O-B, sob, aí sim. Sub e sob é diferente. Subjetivo significa objetivo que participa de você mesmo. Ou seja, é você quem define o seu objetivo. Isso é algo subjetivo. Agora, sob, S-O-B, objetivo, significa abaixo do objetivo que você escolheu. Deu para entender a diferença? Então, quando a Bíblia fala de submissão, é S-U-B, está falando que os dois, marido e mulher, antes de ser uma só carne, eles sejam um só espírito. Deu para entender melhor? Eu acho que sim, eu acho que deu para entender bem esse vídeo aqui, quando nós falamos sobre protofeminismo, nós falamos sobre direito patrimonial da mulher. No mundo secular, e eu falei aqui também no mundo bíblico, patrimônio no matrimônio, no mundo secular e também no mundo bíblico, eu também falei sobre isso. Nós falamos sobre casamento, dentro de um contexto geral, propriamente dito para os homens, né? E também para as mulheres, né? E nós também abordamos o começo, né, de tudo, né? Não de pensadores feministas. Entenda que esta palavra nem existia nessa época, né? Nem existia. Então, o movimento feminista, ele só passou a existir mesmo a partir do século XVIII. E no finalzinho, inclusive. Já virando por 19. Tá? De 1790 ali, 1760, a partir dali, aí começou, né? Séculos de movimento. Então, assim, é bom compreender tudo isso, né? Se tiver alguém aí para debater, me chama no argumento aí, beleza? É nóis, tamo junto. Valeu, falou.